Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é João de Moraes Júnior, sou economista formado pela FAAP, mestre em gestão de negócios pela FIA, professor da Exame Sampo na área de finanças e também professor de inovação e modelagem financeira da FIA. Tenho aproximadamente 45 anos de vida financeira, acumulada entre indústrias, bancos, indústrias Bardella, Tintas Renner, bancos como Banco Fiat, Cacique, Fibra. E nos últimos 20 anos eu tenho atuado no mercado de crédito e antecipação de recebíveis. Também, durante 10 anos, fui analista de investimentos de uma family office, fazendo gestão de investimentos, é claro, não sozinho, na ordem de 300 milhões de dólares, principalmente no mercado americano. E hoje nós estamos aqui para começar um novo projeto, né? É o projeto Entre Números e Emoções, né? O que quer dizer entre números e emoções? Nós vamos falar sobre finanças pessoais, comportamento e aquilo que molda, né, as atitudes nossas com relação ao dinheiro, consumo. E eu estou aqui com uma convidada muito especial, uma fotógrafa de renome, com diversos clientes, 17 anos de trajetória, é a Patrícia Ferraz. Patrícia, por favor. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite. Sou Patrícia Ferraz, tenho 17 anos de fotografia, eventos, né, sociais, gerais, e também hoje eu atuo na área imobiliária, de fotografia imobiliária. Então, bastante tempo aí na área também. Perfeito. Eu queria que você contasse brevemente sobre o seu trabalho como fotógrafa, né? Porque você lida com casamentos, aniversários, diversos eventos nos quais as pessoas têm ali momentos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, né, desse trabalho seu e desses momentos que você faz a captação. Então, o trabalho de fotografia, a pessoa, quando vai buscar um fotógrafo para o seu evento, ela quer registrar aquele momento e que ele dure para sempre. Então, em primeiro lugar, a pessoa, quando me busca, ela vê primeiro, geralmente, o meu trabalho e fala assim, olha, é esse tipo de foto que eu busco, é esse tipo de registro que eu quero, né? Porque tem vários tipos de fotógrafos com olhares diferentes, estilo de fotografar. E então, assim, esse primeiro momento, o cliente vem, geralmente, de Instagram, indicação, e muito dos próprios eventos que eu já estou trabalhando, né? Então, assim, eu estou, por exemplo, fotografando um casamento, as pessoas me veem atuando na área e falam assim, olha, que legal o jeito que essa menina trabalha. E daí já pedem contato. Então, surge muito assim. Então, assim, quando é uma responsabilidade muito grande, né? Eu falo que fotografar, você tem que estar atento a tudo, a todo instante, ficar ligado o tempo todo para não perder os principais momentos, porque o momento passa, e passa muito rápido. Então, assim, é estar atento ao tempo todo, né? A tudo que está acontecendo e ter a sensibilidade de pegar os momentos emocionantes, os momentos que, assim, passou, nunca mais volta. Então, assim, as pessoas, geralmente, inicialmente, elas têm... algumas pessoas têm resistência até o valor da fotografia. Porque a pessoa é como um investimento que a pessoa está fazendo. Não tem várias pessoas que falam assim, vou começar a guardar dinheiro agora. Fala, não. Por quê? Porque você não está investindo para o agora. As pessoas são imediatistas. Então, assim, é óbvio que a pessoa gosta de ver a foto na hora, isso, aquilo. Mas o valor da fotografia, ela cresce com o tempo. Quando um parente seu acontece de falecer um parente, você vai buscar na foto, fala, olha, eu tenho aquela foto abraçando meu tio, abraçando, né, meu pai, minha mãe. Então, eu vejo isso muito na fotografia, sabe? As pessoas, o crescimento do valor da fotografia com o tempo. E é isso que algumas pessoas não entendem, né? Então, às vezes, fala, é muito caro. Mas você faz um investimento numa festa,
Você faz um investimento, né, num casamento, que é um investimento alto. E a pessoa que dá valor à fotografia, que tem essa sensibilidade, isso de entender o valor da fotografia, ela, por exemplo, ela fecha o buffet, o segundo que ela vai contratar é o fotógrafo. Agora, quem não tem essa visão, deixa por último. Que sobrar o dinheiro, a gente contrata aí, eu quero só umas fotinhos. Eu falo para as pessoas, só fotinho não é comigo. Porque eu dou o meu coração, eu dou o meu olhar fotográfico e eu me coloco no lugar do cliente, da família que eu estou fotografando. Da noiva, eu sempre sonhei muito em casar. Então, assim, antes mesmo de eu casar, eu sempre consegui olhar a noiva com esse olhar, sabe? De assim, um dia eu vou estar aí. Eu falei, como que eu quero ser tratada? Então, hoje, eu tenho a felicidade de ter muitos clientes, meus amigos, porque eles sentiram em mim essa sensibilidade de fotografar com o coração, sabe? Com amor e não ser mais um número, né? Para eles. Então, é basicamente isso. Assim. Perfeito. E você trouxe alguns insights importantes dentro dessa fala, dentro desse seu trabalho. Olha só. Primeiro, geração de valor, né? A fotografia, com certeza, ela vai gerar um valor emocional. Sim. Né? Agora, muitas vezes as pessoas perguntam, né? E devem estar se perguntando agora, mas se é um podcast sobre finanças pessoais, o que tem a ver, né, a Patrícia nesse contexto todo falando sobre fotografia? É bem simples, gente. Nós falamos de momento e de instantes. Certo. Tá? A fotografia, ela vai eternizar um momento, vai eternizar um instante. Que, como você disse, passou. Na vida também. Nós tomamos decisões, diversas decisões durante o dia. A gente toma decisão, a que hora a gente vai tomar banho, que perfume a gente vai passar, que caminho a gente vai fazer para trabalhar. A gente tem outras decisões mais profundas. Com quem a gente vai se casar, que faculdade nós vamos fazer, que MBA nós vamos fazer. Então, nós tomamos decisões a todo momento. E o que tem a ver as decisões? As decisões, elas podem trazer ônus ou bônus, né? Ou seja, elas podem gerar valor ou podem gerar prejuízo para a gente. E no caso de finanças pessoais, falando sobre consumo, um instante que de repente você vê algo na vitrine ou algo na internet e que você diz assim, eu mereço, eu vou comprar isso aqui para mim. E você, de repente, se endivida para comprar aquilo, foi um instante, mas você tem algo para pagar durante 6, 10, 12 meses, até mais. E aí, como é que fica isso? Porque por causa de uma decisão instantânea, talvez você tenha comprometido grande parte do orçamento futuro. É isso que nós temos que tomar cuidado, porque a nossa relação com o dinheiro tem a ver muito com as nossas reações emocionais. Como eu fui criado, como eu fui educado, que traumas eu carrego, por quem eu sou influenciado. Né? Nós vivemos hoje num mundo extremamente consumista. Nós somos bombardeados a todo momento por comprar, comprar, comprar. Né? O ter assumiu um papel muito maior do que o ser. Muitas pessoas não se importam com quem elas estão lidando, elas não dão valor para a pessoa. Elas dão valor porque a pessoa tem. Se ela tem um Porsche, se ela tem um carrão, se ela tem um vinho de 5 mil reais. E muitas vezes as pessoas, para sustentarem certo status social, acabam se comprometendo. Eu lido, assim, diariamente com pessoas que vivem endividadas para manter um status. Levam namorada para viajar em restaurantes caros, mas muitas vezes tomam dinheiro no agiota. Olha só. Pagam 10% a 20%. Por mês, tá? Não é ao ano. Então, quando a gente
estabelece uma relação ruim com o dinheiro, a nossa vida vai ser uma vida sempre ruim. Uma vida de preocupação, eternamente negativado nos órgãos de proteção ao crédito, e a gente não consegue planejar o futuro. Sim. Tá? Nós, principalmente os da minha geração, nós não fomos ensinados a guardar dinheiro. Né? Os nossos pais não ensinaram. Os meus pais não me ensinaram a guardar dinheiro. E eu, né, cometi erros com o dinheiro também. Né? Erros de certos momentos, de repente, não precisar daquilo e comprar. Né? Comprar uma coisa e, de repente, falar, pô, por que eu fiz isso daqui uma semana? Então, primeiro conselho para quem vai comprar alguma coisa. Olhou algo na vitrine, viu alguma coisa para comprar? Espera uma semana. Espera uma semana para ver se aquilo é necessário. Você vai descobrir que, na maioria das vezes, aquilo não é necessário. Outra coisa, né? Isso acontece. Aí eu tenho um casamento para ir. Vai lá, compra um vestido, ou compra um terno, ou compra uma roupa que você só vai usar aquela vez. De repente você gasta R$1.000, R$2.000 no vestido, numa roupa, e depois você faz o quê? Coloca lá no armário. Fica lá aguardando a traça vir comer. Então, cuidado com isso. Cuidado com você querer aparentar algo que você não é. Deixa as pessoas te avaliarem pelo que você é, pelo teu caráter, pelo teu propósito na vida, pela maneira como você trata o próximo. Isso sim é que vai abrir portas e vai gerar uma rede de relacionamento. Agora, se você tem dívida, não se desespere, tá? Sempre há uma forma de você arrumar isso, mas sempre com planejamento. Então, elenque todas as suas dívidas, né? Relacione as dívidas que você tem, com quem você tem, e comece a negociar. Mas comece a negociar com o que sobra do teu salário. Não adianta você querer ter R$3.000 de dívida que você vai pagar por mês, sendo que você ganha R$2.500. Não vai fechar a conta. Então, se você sobra só 500, vai sobrar só 500, você vai fazer uma negociação com todo mundo que, no final, você pague R$500 só por mês no teu orçamento, para que você consiga sobreviver e consiga respirar. Né? Isso eu falo para empresas também que muitas vezes estão endividadas, para que elas coloquem a dívida dentro do orçamento delas, e não o orçamento dentro da dívida. Isso é muito, muito, muito importante. Né? Uma outra coisa, comece agora a planejar o seu futuro financeiro. Olha que coisa interessante. Se você guardar R$100 por mês, R$100, tá? Durante 20 anos, pela taxa Selic de hoje, que está 14,75 ao ano, daqui 20 anos você vai ter R$100.000. Se a gente multiplicar R$100 por 240 meses, em termos nominais, né, daria 24.000 só. Mas só de juros acumulado ao longo do tempo, dá 76.000. Ou seja, 3 vezes mais o valor nominal, que é o valor que você investiu mensalmente, e volta para você como juros. E isso eu estou falando de uma operação aplicando a 100% do CDI num banco Itaú, no Bradesco, numa aplicação conservadora. Da mesma forma, quando você se endivida com cartão de crédito, você paga lá 13%, 14%, 17% ao mês, que muitas vezes isso significa 3.000% ao ano. Pensa só, você trabalha como CLT. De repente o teu dissídio veio 5%, 6% ao ano, e você tem uma dívida que está crescendo 3.000%. É óbvio que ela não vai encaixar no orçamento, e você vai quebrar. E você, o efeito multiplicador dos juros é tanto em seu benefício como em seu malefício. Ou seja, ele pode ajudar você a conquistar muita coisa, como pode também destruir a sua vida. Então, primeiro, né, analise o que você está fazendo da sua vida. Cuidado com as emoções. Cuidado com aquele negócio, aquela frase assim, eu mereço.
Mas espera aí, você merece o quê? Você merece comprar algo e ficar eternamente endividado? Ou você merece ser racional, adiar o consumo e, de repente, você comprar aquilo numa ocasião mais propícia, na qual não vai te gerar um endividamento lá no final e que vai te comprometer a saúde financeira? Posso fazer um link aqui com a área de fotografia? Pode. A área de fotografia, as pessoas gostam muito de status, os fotógrafos, né? Então, geralmente, fotógrafo quer mostrar equipamento, quer mostrar quantas lentes tem, o que ele consegue fazer. Eu tô há 17 anos na fotografia e eu vi muita gente quebrar, se endividando por conta de equipamento. Equipamento de fotografia já não é algo que tem um custo barato, ainda mais dólar, taxação, tudo. Então, assim, as pessoas não conseguem se conter em ter o equipamento. Olha, eu sou fotógrafa de casamento, o que eu preciso? Porque tem as lentes específicas, né? Então, assim, olha, eu preciso de um bom equipamento. É importante ter backup, né? Então, assim, como dizem, se você tem uma câmera, você não tem nenhuma. Se você tem duas, você tem uma. Porque são equipamentos eletrônicos que quebram. Então, é importante, sim, ter backup, investir em backup. Mas, assim, o que acontece é que as pessoas querem muito comprar tudo que está surgindo novo, porque é o tempo todo, né? É igual o celular, surge novo, já quero ir lá correr para comprar. Então, surge equipamento novo, é óbvio que se fizer sentido para pessoas, falar, olha, vai fazer muita diferença no meu trabalho eu ter esse equipamento novo, essa lente nova. Então, assim, eu sempre trabalhei nesses 17 anos com um básico. E, assim, eu vejo que toda vez que eu encontro um colega de fotografia, eles querem ficar disputando quem tem mais equipamento, que lente você tem, que câmera você tem, que isso, aquilo, e fazendo essa disputa meio que de ego, sabe? Então, isso leva muitas pessoas a realmente quebrarem, porque... E colocam um valor no serviço delas que falam, meu Deus, como que elas conseguem pagar o equipamento com esse valor que eles cobram? Então, assim, são contas que para mim não fecham. Então, eu tô há 17 anos na área e sempre pensei em realmente investir em equipamentos que fizesse sentido. Que nem agora eu tô há quase 2 anos na área imobiliária. Então, eu tive que investir em equipamento para a área imobiliária, que é diferente. Então, assim, foi tudo pensado, planejado e sempre... Também você tem que pensar na fotografia em manutenção de equipamento. É igual carro. Uma hora vai dar problema, é equipamento eletrônico. Então, assim, você tem que, todo trabalho, separar um valor para manutenção de equipamento. Separar um valor para investimento. E seguro, entendeu? Então, assim, eu fiquei muitos anos... Porque a maioria dos fotógrafos são freelance, né? Então, são poucos que são realmente CLT. Então, aí tem que ter mais cuidado ainda com as finanças. Mais cuidado. Porque tem essa oscilação de que um mês você ganha um valor, outro mês você ganha outro. Não é um salário fixo. E se você ficar dependendo só de... Falar, esse mês eu ganhei muito bem. E ficar, vou sair comprando um monte de coisa. E não guardar, falar assim, olha, ter essa mentalidade é outro ponto que também as pessoas desistem da fotografia. Porque realmente é o mercado. Às vezes está bom, às vezes cai um pouco. Mas é saber ter esse equilíbrio financeiro na fotografia. Perfeito. Você falou diversas coisas que trazem, né, insights importantes. Primeiro, a questão da disciplina. A disciplina é saber o quê? Quando você tem uma atuação como empresário ou como autônomo, você tem que entender que você não tem... uma linha reta da renda. Exatamente. Né? A renda, né? A linha da renda é uma senoide. É como nossa vida. É cheia de altos e baixos. Então, tem mês que você ganha bem e tem mês que você não tem. Então, primeiro, o que você tem que saber? Quais são as suas despesas básicas? Isso, você tem que deixar o dinheiro para essas despesas básicas. Né? Prestação do apartamento, aluguel, comida, combustível, condução. Ou seja,
internet, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia, que é essencial para você viver e essencial para o seu trabalho. Então, você tem que separar. Então, se você gasta lá R$ 5.000 por mês, por exemplo, de despesas essenciais, você tem que ter certeza, primeiro, que todo mês você tem que ter no mínimo R$ 5.000 de receita. Se você ganhou 15 no mês, sinal é o seguinte, que você vai guardar os 10 que sobrou para os meses seguintes, caso você não tenha receita nenhuma, ou seja, a sua receita for zero. Não é? Porque a gente tem que contar com eventos fortuitos, ou seja, eventos que muitas vezes são eventos inesperados. Sim. Olha, por exemplo, pandemia. Nossa. Né? Olha, a pandemia derrubou um monte de gente. Né? Por quê? Porque foi algo totalmente inesperado que atingiu o mundo e as pessoas tiveram que se fechar em casa. Então, não funcionava restaurante. Casamento, mas que casamento? Né? Aniversário, que aniversário? Então, ou seja, imagina você como fotógrafo tendo que ficar aí praticamente 2 anos sem ter receita. Então, eu sempre falo que a gente precisa ter uma coisa na vida chamada gestão de riscos. Gestão de risco faz parte da vida todo dia. Olha só que interessante. Você sai de casa, vai dirigir, você tem que dirigir defensivamente, porque tem motoristas desatentos e motoristas que não respeitam as regras do trânsito. Então, você tem que cuidar de você, mas você tem que cuidar do outro também para minimizar o risco de acidente. Né? Cuidar da saúde. Ter uma boa alimentação, né? Se tiver um problema, tomar um remédio. Descobri que eu estou com hipertensão. Descobrir que está com hipertensão, esquece. Você vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Eu não vou tomar. Não, você tem que tomar. Porque senão você pode ter um AVC, você pode ter um ataque cardíaco e a sua vida acabar de repente. Então, isso faz parte. Né? Cuidar da saúde, fazer atividade física é gestão de risco. E gestão de risco também você tem que fazer na hora do consumo. Por exemplo, vamos supor que você é um CLT. Quanto tempo você vai ter um emprego? Você não sabe. Né? Eu vejo muitas vezes notícias. A Amazon vai demitir 10 mil funcionários. A Ambev vai demitir. O Itaú que demitiu 2.000 pessoas porque disse que não estavam entregando. Né? Porque estavam em home office, não estavam trabalhando. Ou seja, quase ninguém está preparado com isso. E quando você está endividado, pior ainda. Né? Você vai perder a sua fonte de renda e vai continuar com uma dívida que vai crescendo exponencialmente. Né? Aqui no Brasil, os juros são compostos. Quer dizer o seguinte, é juros sobre juros. Se eu aplicar hoje, por exemplo, R$500 a 1%, daqui um mês eu tenho 505. No próximo mês, se eu deixar esse dinheiro aplicado, eu vou ter 1% sobre 505, não sobre 500. E isso, eu estou falando de 1%. Agora, pensa só, você tem uma dívida de R$1.000 e ela sofreu no cartão, sofreu uma correção de 13%. É 1.130 no próximo mês. No outro mês, é 13% sobre 1.130. E vai crescendo de uma forma exponencial que se torna inviável. Então, assim, procure não ter dívida que não gere valor para você. O que é dívida que gera valor e dívida que não gera valor? Por exemplo, eu preciso de um carro, porque eu preciso me deslocar, preciso fazer meu trabalho de fotografia. Bom, se aquilo couber no orçamento, essa dívida faz sentido para mim e eu consigo pagar ela com tranquilidade porque eu faço uma gestão daquilo que eu recebo de forma eficaz, legal. Então, eu vou comprar um carro, mesmo que financiado. Uma casa. Né? Muitas vezes, o valor que você vai pagar na prestação do apartamento, às vezes é inferior ao do aluguel. Então, faz sentido. Por quê? É algo que daqui, tudo bem, vai demorar 20 anos, mas daqui 20 anos você é dono daquilo. Né? Por exemplo, eu vou fazer um curso, de repente na sua área de fotografia, um curso aí que de repente, olha como a inteligência artificial pode agregar valor
né, ao meu trabalho. Pô, é um curso que vale a pena e vai gerar receita para mim. Ou seja, não é um curso que você fez e vai deixar guardado só na sua cabeça ou lá no computador ou no livro. Não. Você vai trabalhar aquilo vai gerar valor para o seu trabalho. Então, isso é uma dívida bacana. Então, vale a pena. Agora, sair comprando roupa, comprando sapato, né? Eu já atendi empresários que estavam endividados, a empresa tinha uma dívida de 5 milhões, tá? E se você fosse na casa dos irmãos que eram donos, que sucederam o pai, eles tinham mais ou menos 1 milhão entre relógios e bolsas, Yves Saint Laurent, essas marcas. Para você ter ideia, a irmã consumia tanto que o shopping JK abria às 7 horas da manhã, a loja da Dolce & Gabbana, eu acho, para ela ir lá comprar. Nossa. Então, quando chegava qualquer coleção nova, então era uma bolsa de 30 mil, 50 mil. Então, a pessoa tinha diversas bolsas que estavam lá armazenadas. Né? E eu tenho um marido de uma amiga minha que ele trabalha com isso, com joias, e trabalha com essas bolsas. Aí ele vai lá e compra aquela bolsa para revender depois, ele compra por R$1.000 e revende por 5. Ou seja, a pessoa comprou uma coisa compulsivamente. Compulsivamente. Né? Pensa só o seguinte, ó. O hábito de comer. Pensa só. Aquela pessoa que come compulsivamente. Come. O que ela vai gerar para a vida dela? Ela vai ficar com sobrepeso, tá? E aqui não tem nada a ver com uma pessoa que tem peso a mais, não. Mas eu estou falando de gerar... A pessoa fica com sobrepeso, aumenta o colesterol, aumenta o triglicérides, aumenta a glicemia, a pessoa fica menos disposta, tem um nível menor de oxigenação no cérebro, a pessoa se sente mais cansada e ela acaba não sendo produtiva. E aí, a chance de tomar decisões equivocadas aumenta ainda mais. Olha só o que está embutido na gente começar a ter comportamentos nocivos na vida da gente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com aquilo que a gente faz da nossa vida. Né? Porque, como eu falei anteriormente, um instante pode desencadear uma série de consequências que talvez a gente demore 10 anos para arrumar. Eu conheço pessoas que demoraram 10 anos para arrumar a vida financeira. Então, cuidado, né? Outra coisa, uma coisa simples de fazer, né? E está lá num livro super bacana, um livro de 160 páginas, chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro gostoso de ver, Tô de lendo ler. agora. Tá lendo agora? Agora, tá vendo? nesse momento. De historinhas. É muito bom. E uma das coisas que ele fala que guarde 10% do que você ganha. Agora, como que eu... Peraí, mas vamos contextualizar isso de uma maneira correta. Eu ganho R$2.000, mas eu sou CLT, então eu recebo só 1.800. Então, você vai guardar os 10% em cima dos 1.800 líquido. Porque aqueles 200, esquece, aquilo já foi para o INSS, imposto de renda, aquilo que a empresa reteve antes de pagar. Sim. Então, guarda 10%. E forme uma poupança. Quando eu estou falando de poupança aqui, não é caderneta de poupança, tá? É o hábito de poupar, é o hábito de guardar dinheiro. Com certeza, você aplicando a 100% de CDI, você tem um rendimento muito maior do que na poupança. Então, eu não estou falando de caderneta de poupança. Estou falando do hábito de poupar, de guardar dinheiro. Tá? E o que é legal, que eu vejo isso sempre... As pessoas bem-sucedidas, que são as pessoas que guardam dinheiro, são aquelas pessoas que têm sempre oportunidade. Aquelas pessoas que guardam dinheiro, olha que gozado. De repente, ela tem 500 mil reais. Aí ela fica sabendo que tem um apartamento super bacana, boa localização, que o cara está vendendo por 400, mas o apartamento vale 700. Não. O que ela faz? Ela chega lá e oferece 300. A pessoa está endividada, está quebrada, ela vende.
No dia seguinte, ele já vendeu por 500 mil no mínimo. Ele fez 200 mil da noite para o dia. Então, quem tem dinheiro no bolso está sempre aberto a oportunidades. Porque ele vai enxergar a oportunidade de multiplicar o dinheiro. Ao contrário de quem tem dívida, só multiplica a dívida. Por quê? Porque a pessoa, muitas vezes, acaba tomando outro empréstimo para pagar aquela dívida. Aí, de repente, não paga aquela, toma mais um empréstimo. De repente, a pessoa tem 10 empréstimos a taxas altíssimas, porque o dinheiro no Brasil custa caro, Sim. porque o risco de inadimplência é muito caro, e essas pessoas acabam realmente se afundando e muitas vezes chegam na aposentadoria sem ter nada. E o pior, gente, a pessoa muitas vezes compromete a aposentadoria com uma série de empréstimos consignados, seja para o consumo próprio. Tudo isso que eu falo é de casos reais, tá? Eu tinha a mãe de uma amiga nossa que ela era a louca da Polishop. Ela era aposentada e comprava um monte de panela, um monte de coisa da Polishop que ela simplesmente não usava. Nossa. Depois ela ficava sem dinheiro e ficava pedindo para as filhas, né? E aí as filhas quase que tiveram que fazer eu esqueci o nome que dá, uma intervenção, né? Uhum. Para que a mãe parasse de consumir. E isso acontece em todas as classes, tá? Não é só na classe B, C, D, não. Acontece na classe A. Já vi muito rico falido, tá? Que tem nome só tem nome, uma pessoa está endividada, está lá com uma série de dívidas, mas aqui está comendo mortadela e arrotando caviar. Então, é muito sério essa questão de lidar com dinheiro, né? O dinheiro é algo muito efêmero. Ele vem e vai embora muito rapidamente. Então, a gente tem que ter uma relação positiva com o dinheiro, não uma relação nociva. Dinheiro não é para aplacar nossa ansiedade, os nossos traumas, por exemplo, a nossa depressão. Você tem depressão? Eu já tive depressão. Vai procurar um profissional. Eu fui no psiquiatra, fui fazer terapia, entendeu? Vai procurar ajuda. Fale com as pessoas. Porque a depressão é um dos gatilhos da pessoa consumir. A pessoa está super triste, vai lá no shopping, compra um monte de coisa. E muitas vezes não vai usar. Na maioria das vezes não vai usar aquilo. Aquilo fica lá e jogado. Foi só dinheiro jogado fora. Agora, você imagine, de repente, a pessoa foi no shopping e gastou R$500 se ela tivesse guardado. O efeito que isso tem ao longo do tempo, 500 hoje, 500 amanhã. Né? Como eu falei, R$100 por mês em 20 anos dá 100 mil. R$500 dá 500 mil. 20 anos, ou seja... mas, 20 anos, eu vou demorar para ter 500 mil? Bom, a minha pergunta é... Você quer chegar daqui 20 anos com 500 mil na conta ou chegar pobre, miserável e endividado? Essa é a pergunta que eu faço. Uhum. É racionalidade. É sobrepor a racionalidade à emoção. Cuidado com a emoção. Deixa a emoção para você dar um abraço no seu pai, na sua mãe, no teu filho, no seu marido, na sua esposa. Deixa a emoção para você demonstrar carinho. Né? De repente, eventualmente, você compra um presente, mas sem se endividar. Né? Uhum. Um presente, não precisa ser um presente caro, o que vale é o gesto. É um presente que, de repente, a pessoa gosta, que você sabe que a pessoa gosta. Ou, muitas vezes, fazer uma comida. Né? O homem que cozinha, vou fazer uma comida para minha esposa, vou fazer um prato bacana, vou comprar um vinho. Né? Isso é legal. Uhum. Né? É muito melhor você fazer isso para demonstrar o teu amor pela sua esposa do que você comprar um negócio de R$5.000 e depois... E não falar para ela que você comprou lá no cartão de crédito e depois ela descobrir que você está todo endividado. Aí ela chega, ela tá com a conta da internet atrasado. Vieram cortar a luz aqui. É isso, gente. Eu falo com cenas reais com as quais eu me deparo todos os dias quando eu tento ajudar alguém a se recompor financeiramente, a resolver essas dívidas. Eu faço isso há mais de 30 anos. Né?
Já cometi erros, como eu falei, já cometi erros também. Mas a gente aprende. A gente precisa ter a cultura do japonês, gente. Japonês, é claro que o Japão é um país desenvolvido, nas quais a grande maioria das necessidades de consumo já foram satisfeitas. Mas lá, grande parte do que eles ganham é direcionado para a poupança. Né? Eu me lembro, lá nos anos, final dos anos 80, 90, que o Japão passou por uma crise muito grande. Porque teve uma crise lá de subprime, na questão habitacional. Uhum. Mas por que o Japão demorou a sair da crise? Porque toda economia, para sair de uma crise, ela precisa ter consumo. Se não tiver consumo, a economia fica estagnada. Então, de repente, ela tem uma inflação e ainda tem, né, não tem consumo, ela entra num processo chamado de economia de estagflação. Economia estagnada com inflação. Agora, o que acontecia no Japão? As pessoas não consumiam, porque o japonês, por ter esse hábito de guardar, ele aplicava o dinheiro dele mesmo com juros negativos. Durante muitos anos, o japonês viveu com juros negativos. Então, de repente, o japonês aplicava 100 para no final do ano ter 95. Tá? Por quê? Porque está enraizado na cultura. Aqui não. Aqui a gente consome que nem louco, né? E depois sai para ver o resultado. Uma outra coisa que o japonês tem de interessante, que é o japonês que tem como cultura, e as empresas fazem isso muito bem, planejamento. O japonês planeja 90% e executa 10%. Brasileiro planeja 0%, executa 100% e depois sai correndo para pagar incêndio. Aí as empresas estão o quê? Sempre endividadas. Tem que recorrer para banco, aí depois se endivida com o banco, não tem mais dinheiro, não tem caixa porque já está negativado com o banco. Aí depois vai para factoring, toma dinheiro a 5%, 8%. Aí depois já não tem como pagar factoring. Vai tentando se endividar, até que chega numa coisa chamada recuperação judicial. E muitas vezes, sabe o que o dono fez com a empresa? Ele se animou com o crescimento. É aquilo que a gente falou, que você falou do teu trabalho, que você tem que guardar dinheiro, porque você não sabe o dia seguinte. Uhum. Né? O que acontece? Muitas vezes a empresa, quando ela começa, ela cresce muito, porque o dono, ele é um bom comercial. Uhum. Ele veio de uma área que ele conhece, ele é um bom comercial, só que ele é um péssimo administrador. Ele começa a ganhar dinheiro, mas ele não faz um orçamento do que ele ganha e do que ele gasta. E muitas vezes ele se deslumbra. Puxa, está entrando 1 milhão, tudo, mas ele não olha para o lucro líquido, o que efetivamente sobra na vida dele. O que acontece? Aí ele compra carro para a mulher, o sócio compra carro para a mulher, carro zero, e assim. Sai comprando. Já comprei uma casa nova de campo. Aquela casa nova, sabe o que ele faz com a casa nova? Daqui a 1 ano ele não vai, porque os filhos não querem ir lá, porque os filhos querem ir para lugar diferente. Eu peguei um empresário assim. João, eu gasto 6 mil reais com caseiro, com a manutenção. E faz 3 anos que os meus filhos não vão lá. Porque o filho não quer ir. Tá lá no interior, o filho quer ir pra praia. Tem tanto lugar pra gente ir hoje. Então o filho não quer ficar aí só num lugar único. Eu comprei pros meus filhos. Não, você não comprou pros seus filhos. Você vislumbrou algo que você achou que os filhos queriam. É seu. Foi uma decisão sua. Então, isso eu vejo também todos os dias. Empresários falidos, por quê? Empresas falidas, porque são pessoas falidas. Porque a gente reproduz para o comportamento da empresa o nosso comportamento como pessoa física. Eu sempre falo que, por exemplo, né, esse microfone, essa câmera, essa mesa aqui, computador, essa bela televisão, são coisas inanimadas. O agente transformador do mundo é o ser humano. É o ser humano que, desde lá que inventou a roda, vem transformando o mundo
né? É o ser humano que, com suas ações, com seus erros e acertos, com os inventos, né? Que foram criados pelas pessoas, pelos gênios, modificaram o mundo. Então, é o ser humano que muda para melhor ou muda para pior o ecossistema. E a gente, como, por exemplo, sendo chefe de família, tem que tomar muito cuidado com o dinheiro. Tem que sentar com a esposa, sentar com os filhos, discutir o orçamento desde pequenininho, ensinar os filhos desde pequena a poupar, dar uma mesada, né? Eu tenho uma sobrinha, assim, ela foi criada, né, de uma forma bacana pela gente que somos tios, não pela mãe. A mãe sempre endividada, sempre com o cartão de crédito estourado, o marido tendo que se desdobrar, o marido era corretor de seguro, fazer outras coisas para pagar a dívida dela. Mas, por exemplo, a minha esposa é uma pessoa muito equilibrada financeiramente. Então, a minha sobrinha aprendeu muito com ela. Então, vou comprar uma roupa. Não, eu vou lá no Brás. Eu quero comprar uma roupa barata. Que o dia chegou lá, ela tinha dinheiro, porque ela ganha mesada da minha esposa, do outro tio, da avó, entendeu? Aí chegou lá, tinha um vestido de R$300, né? Aí ela olhou para minha esposa e falou, não vou comprar não, tá muito caro. Então ela sempre tem dinheiro. Ela tem 15 anos de idade, tá? Mas ela sempre tem dinheiro. Tem dinheiro aplicado, tem uma conta bancária. Ou seja, ela soube absorver porque ela viu o efeito da prosperidade financeira, né, na gente e né, em pessoas que guardam dinheiro. Ela enxergou isso. Então, ela com certeza não vai ser uma pessoa que vai fazer maluquice com dinheiro. Porque, primeiro, ela se respeita. Né? Ter uma boa relação com o dinheiro é primeiramente, se respeitar. Saber o seguinte, por quê? Se você tiver com dívida, você não vai dormir direito, você não vai trabalhar direito, você corre o risco de perder o seu emprego, ou você, de repente, como fotógrafa, está com a cabeça cheia, não vai fazer um trabalho bem feito, porque você está esgotada mentalmente. Então, olha só o prejuízo que traz quando uma pessoa não estabelece uma relação saudável com o dinheiro. Então, primeiro, faça um orçamento. Todo mundo tem que ter uma planilha com orçamento. Eu não sei mexer no Excel, não tem problema. Faz no papel mesmo. Escreve lá janeiro, fevereiro, março. Coloca tudo que você ganha e tudo que você gasta. E vê se está sobrando ou está faltando. Se estiver faltando, peraí, como eu corrijo isso? Vou olhar aqui, poxa, tem despesas que não essenciais, que não são essenciais. Olha, eu vou cortar isso, porque isso vai virar uma bola de neve. Então, o primeiro passo é ter um orçamento, é ter uma visão do que você ganha e do que você gasta. A partir daí, você consegue ter um planejamento e consegue estabelecer ações de verdade para você ser uma pessoa próspera. E aproveitar as oportunidades. Como eu falei, né? Quem tem dinheiro na mão sempre vai encontrar boas oportunidades. Com certeza. De transformar aquele dinheiro. Né? Então, o hábito de poupar, você pode deixar o seu dinheiro aplicado lá, mas de repente pode surgir uma oportunidade de você multiplicar aqueles 100 mil que você guardou por 3, 4. Poxa, você já multiplicou. E olha só. Não, e é gostoso esse hábito de poupar. Eu falo assim, né, que a parte que é complicada é começar. Depois que você começa a ver o dinheiro crescendo, você fala, nossa, olha isso. Que nem você falou dos juros compostos, é uma mágica que vai acontecendo que a pessoa começa a se empolgar. Então, assim, eu sempre falo com as minhas amigas também, eu falo, começa. Eu falei assim, mas as pessoas hoje em dia dão muita desculpa de que não sobra o dinheiro. E até o livro que eu tô lendo, O Homem Mais Rico da Babilônia, tô lendo pela segunda vez ele, porque eu tinha ouvido o audiobook e aí eu comprei mesmo o livro para fazer anotações, né? Porque eu achei um livro incrível. E uma das lições que eu aprendi, se pague primeiro. As pessoas esperam sobrar
nunca vai sobrar para você guardar. Por quê? Sempre vai ter coisa, mas aconteceu tal coisa. A sua mente já está condicionada a não guardar dinheiro. Então, uma das lições muito importantes que eu aprendi nesse livro é: se pague primeiro. Porque quando muitas vezes a gente está consumindo, a gente está pagando os outros e não a gente, né? E assim, o livro fala muito bem disso. E assim, você gasta ali, você vai... Uma pizza hoje, R$100. Você deixa um final de semana e fala assim, esse final de semana... Fala com vamos comer alguma coisa em casa? Vamos fazer um hambúrguer caseiro? E daí você pega aquele valor de R$100 que você ia gastar da pizza, o hambúrguer caseiro, você comprando as coisas, você gastou lá R$30, R$40. Então, assim, olha a diferença. Só de você tomar uma atitude dessa... Agora, assim, eu vejo as pessoas muito desesperadas de que, não, eu tenho que sair de casa, eu tenho que fazer uma coisa fora, eu tenho que gastar o tempo todo. Então, uma atitude dessa, você já consegue guardar um dinheiro no mês e não esperar você sobrar dinheiro, porque nunca vai sobrar. Nunca vai sobrar. Você não começar a tomar essa atitude de eu vou me pagar primeiro, os 10% de toda a sua renda do líquido, né? Do líquido, igual você falou. 10% não é um absurdo. E começa a se tornar um hábito e é muito gostoso. E eu incentivo muito as pessoas a fazerem isso, porque realmente dá uma segurança que, ainda mais assim, para a gente que é autônomo, tem essa oscilação, precisa ter reserva de emergência, precisa ter um dinheiro guardado. Porque, que nem você falou, na pandemia foi uma lição para mim. Eu tinha uma reserva, mas não para 2 anos. Então, assim, eu tive que me reinventar. O Eventos foi uma das últimas coisas que voltou. Mas, assim, como eu já tinha trabalhado antes, que eu trabalhei 5 anos como fotógrafa de produtos, empresa CLT mesmo, né? Então, eu voltei para essa área, porque eu tinha saído dessa área. E na pandemia foi que as empresas precisavam de fotos para elas venderem online. E boas fotos. Então, assim, foi uma área que realmente cresceu muito na pandemia. Então, eu tive essa visão e eu falei, corri de volta para foto de produto, porque eu falei, agora evento não vai ter. Mas, assim, se eu não tivesse a reserva de emergência, teria sido muito pior. Muito pior. E você colocou uma coisa, né, que o livro fala, e assim, depois que você entra nessa espiral de guardar dinheiro, né, é uma espiral super bacana. Mas precisa ter uma coisa chamada disciplina, né, Carla? Se não tiver disciplina, realmente a coisa não acontece. Mas olha, para quem é CLT, eu falo isso porque eu ajudo até a minha mãe nessa área, né? Eu já programo, por exemplo, ela é aposentada, eu já programo uma parte do dinheiro dela para sair automaticamente da conta dela no dia que ela recebe. Então, isso é uma das coisas que a pessoa que não tem o hábito ainda, porque tem gente que fala assim, eu tenho que ter um boleto para conseguir pagar, entendeu? Para conseguir... Então, pronto, se programa. Hoje em dia, você programa. Eu programo da minha mãe o ano inteiro. Eu programo um ano. Então, o salário fixo é melhor ainda. É mais fácil ainda. Eu fico... Mesmo com quem não consegue guardar, tem um salário fixo. Então, assim, é só você... se pagar primeiro, não deixa para depois. Ninguém consegue guardar dinheiro deixando para o que sobrar, porque nunca vai sobrar. E hoje eu estava lendo um artigo no Valor Econômico, né, que fala assim, o nome do artigo é Dinheiro traz felicidade? O que leva ao consumo desenfreado? Entenda essa e outras questões. Uma das coisas que eles falam, né, é assim, que a geração de renda adicional através do Bolsa Família, né? Quando esse programa começou lá em 2002, 2003, houve um impacto imediato no bem-estar dessas pessoas, tá? Muitas vezes as pessoas tinham uma renda muito baixa, tudo, e realmente as pessoas conseguiram ter uma elevação no padrão de vida. Agora, o problema é que é o seguinte: esse impacto acaba se diluindo e se perdendo no tempo. Por quê? Porque eu tinha uma renda de R$1.000, eu passei a ter 1.500. O que eu faço? Eu elevo o meu consumo para 1.500. Ou seja,
eu não guardo nada. O que acontece? Daqui a um tempo, eu estou gastando 1.500 ou mais. Então, todo aquele benefício que foi gerado pelo Bolsa Família, por algum auxílio governamental, se diluiu. Então, aquele impacto positivo que teve, por exemplo, muitas vezes, né, no consumo, né, em função do aumento de renda, que muitas vezes faz o PIB crescer, acaba ao longo do tempo. Então, isso também é um negócio muito perigoso, que eu entendo que o governo tem que olhar com carinho, né? Eu acho fantástico ter programas para pessoas que gerem uma renda excedente, principalmente, né, no Norte e Nordeste, em que a pobreza é muito grande. Sim. Eu acho imprescindível. Mas também, né, já está na hora das autoridades se preocuparem a ensinar as pessoas como lidar com o dinheiro. Exatamente. Né? Como que elas podem guardar dinheiro e não sair consumindo. Aí, principalmente nas escolas, né, João? Educação infantil. Eu falo que se eu tivesse aprendido sobre finanças quando eu comecei a trabalhar com 15 anos, quando eu tive meu primeiro salário, João, a primeira coisa que eu fui fazer foi fazer uma dívida, você acredita? Porque eu ouvia da minha mãe o seguinte, que se a gente não tivesse dívida, a gente não tinha nada. Então, eu mentalizei isso, olha, isso entrou na minha cabeça e a primeira vez, meu salário, eu lembro até hoje, meu primeiro salário era R$248. Eu tinha 15 anos. O que eu fiz? Tinha uma amiga minha vendendo... Não vou nem falar porque vai declarar a minha idade aqui. Um Walkman. E ela falou, eu quero comprar um outro. Não, mas ela era colecionadora, né? O Walkman já tinha saído de linha há muito tempo. Já tinha saído de linha. Era daqueles pequenininhos, que eu não lembro mais, que já era super moderno. Aqueles que eram da Apple? Não, mas não era nesse nível ainda não, João. Infelizmente, era iPod, né? Não era iPod ainda não era. Infelizmente, não tinha nem celular, existia. Era o que posso, né? Mas assim, ele era pequenininho, porque antes o Walkman era de fita. Era aqueles da Sony. Ou de CD, né? Ou então de CD que você colocava muitas vezes a fita cassete, né? Esse não era só de rádio, era só de rádio, era pequenininho. E eu falei, nossa, eu quero muito isso. E ela falou, olha... E o dela era analógico e ela queria um digital. Ela falou assim, se você compra o meu e me paga... Eu acho que ela me fez 4 vezes de R$25. João, meu primeiro salário era R$240. Eu já fiz uma dívida de R$25 por mês. No primeiro. Aí, na hora do almoço, ela já me levou numa loja de sapato e eu... Era a louca do sapato, hoje não sou mais, mas era a louca do sapato. Mas muitas mulheres são as loucas do sapato. Ou da bolsa, né? Eu foquei sempre no sapato. O homem é o louco do carro, né? Então, assim, eu já comecei fazendo dívida. Eu falei, meu Deus, se eu guardasse R$10 na época, que era 240, era R$10 que eu guardasse. Eu não tive esse ensinamento. E não tive na escola, eu não tinha essa visão. Então, assim... hoje já teria muito dinheiro, se tivesse, porque se pegar a criança do começo, na escola, ter educação financeira na escola, é essencial. Então, eu alguns meses, eu tentei, eu falei com uma vereadora, que eu conheci no evento, para tentar levar esse projeto para as escolas públicas, né? Eu já fiz um trabalho voluntário de dar aula de matemática, escola pública, tudo, mas é um desastre, porque precisava de um livro, não. A porta da sala onde estão os livros está quebrada. Nossa. Fazia 3 meses, né? E ninguém era capaz de ir lá e mandar um chaveiro para arrumar lá, para fazer uma chave nova. Nossa. Eu comprei giz, comprei apagador para levar. Eu fiz isso essencialmente porque eu queria levar algo de positivo. Porque dinheiro não era R$5 a hora aula. Para você ter ideia, né, eu como professor numa escola, numa FIA, numa Sampo, eu ganho centenas de vezes esse valor aí, dando aula, né? E assim, eu tentei. Aí eu combinei com essa vereadora, eu fui na Câmara dos Deputados aqui em São Paulo. Aí ela falou, não, João, mas você já está fazendo isso tudo? Porque eu não consigo fazer esse projeto andar. Porque por que eu chamei ela no LinkedIn? Porque ela sempre postava que ela estava com um projeto de finanças pessoais, tudo. Aí ela falou assim, olha,
De repente, se você tiver já um projeto, a coisa andando numa escola ou duas, você vem aqui. Aí eu falei, bom, mas eu não preciso, então, da esfera pública. Porque esse é um trabalho voluntário. É um trabalho que eu não estou visando qualquer valor para minha conta, entendeu? Eu já tenho meu trabalho, já tenho uma série de coisas que, graças a Deus, me gera renda na minha vida. Mas é um trabalho voluntário para também, como você falou, ajudar crianças, né, a aprenderem logo de cedo a ter uma relação benéfica com o dinheiro e não cometerem os erros que você cometeu, que eu cometi e que milhares de pessoas cometem todos os dias, né? Então, ter dinheiro, né, não se trata de ser materialista. Ter dinheiro, sabe, antes de tudo, uma questão de equilíbrio. Equilíbrio financeiro, equilíbrio emocional, equilíbrio mental, equilíbrio espiritual, né? Nós vamos ter um podcast que nós vamos falar dos 4 pilares da vida de uma pessoa. O pilar espiritual, o pilar pessoal, o pilar físico, tá? E o pilar mental, tá? A gente tem que ter equilíbrio nisso, né? A questão mental de ser uma pessoa mentalmente bem, que esteja mentalmente bem, ter uma espiritualidade. Eu não tô falando de ter não se trata de religião, mas ter uma ligação muito forte com o Criador, porque eu acredito em Deus, tá? Então ter essa ligação muito forte de orar a Ele e fé, né, João? E ter fé. Fé é muito importante, né? Conversar com Ele. Financeiro, né? Ter uma vida saudável financeiramente, ter atividade física, né? Isso é um assunto que eu vou abordar num evento que eu pretendo fazer em setembro para as empresas. Invistam na qualidade de vida dos seus colaboradores, né? De repente, criar um mecanismo, por exemplo, como é que fala? Uma parceria com a academia para que, né, os seus colaboradores estejam lá, ajudar os seus colaboradores a se desenvolver, né? A empresa, ela tem ela tem uma responsabilidade social muito grande, que aqui no Brasil nós não percebemos ainda. A Europa já percebeu isso faz tempo, que são os pilares do ESG, né? Que é Environment, Sustainability e Governance, tá? Que a empresa tem um compromisso social com os fornecedores, com os seus clientes e com seus colaboradores e com o país onde ela atua. A empresa é responsável por uma série de coisas. Então, ela tem que estar ciente dessa responsabilidade. O lucro, claro que o lucro é importante para a empresa, porque o lucro é o salário do empresário. Mas ela tem esse compromisso que ela tem que olhar com outros olhos. E aqui no Brasil a gente não olha, né? E uma outra coisa, fuja das redes sociais, gente, tá? Eu vejo todo dia um monte de influenciador que nunca lê um livro querendo ensinar alguma coisa para alguém. Eu, ao longo da minha vida, eu já li mais de 300 livros. Só nesse momento eu estou lendo 3 livros. Estou lendo A Quinta Disciplina, do Peter Senge. Estou lendo um livro sobre ecossistema, que eu até trouxe aqui, que eu esqueci o nome. E estou lendo Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel. Tá? Eu estou lendo 3 livros ao mesmo tempo. Assim, como é que eu consigo? Porque são livros que tratam de assuntos diferentes. Então, eu não vou criar uma confusão na minha cabeça. Então, cada um trata de um tema. Então, eu estou lendo. Então, eu tenho lá um livro físico, eu tenho lá também o meu Kindle, que eu levo, né? Então, fuja da rede social, que o influenciador está lá para te fazer consumir. Quanto mais você dá, mais você clicar no link que ele te deu e consumir, mais ele vai ganhar. O único beneficiado é ele. É aquilo que você falou lá do livro, né? De você se pagar. Quando você está lá, como fala, viciado na rede social, viciado num monte de coisa, olhando um monte de gente que parece chique, mas não é. Gente que muitas vezes tem problemas seríssimos na vida e está lá postando coisa que não é verdade. Né? Tá lá, de repente, eu estou em Barcelona, pegou uma foto lá de Barcelona, nunca foi para Barcelona.
Né? Hoje nós vivemos a era da mentira. Muita gente querendo ser o que não é. Sim. Eu sempre falo, não queira ser aquilo que você não é. Seja o que você é. Seja, por exemplo, né? A Patrícia que você é, a esposa, a filha, a amiga, né? Isso é importante para as pessoas que te cercam. Não é o que você tem. As pessoas que realmente te amam, as pessoas que realmente nos amam, elas querem o bem da gente pelo aquilo que a gente é. Aquelas que não quiserem você bem por isso, são aquelas pessoas que você tem que afastar da sua vida. São os corvos. São pessoas invejosas e a inveja é um problema sério. Que a inveja, a pessoa não quer... Ela não inveja o que você tem, ela quer tirar o que você tem. Então, cuidado com quem você traz para perto de você. Agora, pessoas realmente que nos amam, elas querem ficar do nosso lado porque elas apreciam a nossa companhia. Elas gostam da gente, elas gostam do nosso caráter. Então, a gente não precisa estar com um vestido caro, um sapato caro, uma roupa da Diesel, entendeu? Uma bolsa da Dolce & Gabbana, uma Porsche. A gente não precisa disso. Isso são coisas efêmeras. Isso traz uma satisfação temporária. Pode ter certeza, você vai comprar um objeto desse, daqui 2, 3 dias acabou a sua alegria. Quem baseia a sua alegria no comprar, vive eternamente infeliz. E nunca vai ser próspero. Vai ter sempre problema. Depois vai ter que ficar comprando, tomando um monte de remédio para subir a dopamina. É verdade. Entendeu? O que você quer falar? Pode falar aí para a gente concluir aqui, né, esse nosso dia de bate-papo aqui, que, né, no meu entender, foi muito legal. Eu concordo, né, com tudo que você falou. Realmente a gente está numa época que é muito perigoso. A gente tem que saber dosar bem as redes sociais, quem a gente ouve, porque tem muita coisa boa, a gente consegue tirar muito aprendizado, mas a gente tem que realmente seguir pessoas que acrescentam na nossa vida, né? Assim como a gente quer ao redor da gente pessoas que nos fazem bem, que nem você falou, prestar atenção quem está ao nosso redor, nas redes sociais é a mesma coisa. Canais que não agregam nada, sabe? Fofoca, isso, aquilo. Então, assim, são coisas que fazem de diferença na nossa vida. Ter canais, seguir pessoas, Instagram, YouTube, que a gente aprenda algo. E não só que sugue a gente. Porque tem os dois lados. Ou você cresce, você tenta lá para... Vou estar nesse momento aqui, separar esse momento para um aprendizado, ou a rede social suga a sua mente. E assim, né? Pare de cuidar da vida dos outros, né? Pare de ficar prestando atenção em fofoca de famoso, não sei o quê. E se basear na vida dos outros, né? E se basear na vida dos outros. Porque que nem você disse, muita coisa... A pessoa só posta 1% da vida dela e às vezes tem muita coisa falsa, inclusive. Exatamente. Né? Cuide de você, cuide dos seus. Né? Com certeza. Cuide da sua saúde financeira, dos seus relacionamentos, né? Porque, às vezes, relacionamento é muito mais importante que dinheiro. Sim. Né? Eu tenho portas abertas em centenas de lugares e com centenas de pessoas que foram relacionamentos sadios que eu construí ao longo da minha vida. Então, se eu quiser, num determinado banco aí, eu conheço o presidente. Não é meu amigo pessoal, mas eu conheço, eu tive relacionamento. Se eu quiser falar, olha, né, outro diretor de outro banco que é amigo, eu vou. Mas por uma questão, não é de ter, é pela questão da história que eu construí, foi da reputação que eu construí. Repertório. Sim, a gente tem que ter repertório. Com certeza. A mesma coisa comigo na fotografia, João. Eu vejo assim que eu estou há 17 anos na área e eu tenho amigos que foram inicialmente clientes e que hoje, assim, abriram muitas portas para mim. Porque esse relacionamento, de fazer um trabalho sério, de ter comprometimento, e as pessoas sentem quando você é uma pessoa de verdade, como você realmente está preocupado em resolver o problema da pessoa, ou, no meu caso, guardar as recordações delas para sempre. Isso.
E fazer um trabalho bem feito, com amor, responsabilidade. Não tem como dar erro. Não tem como. E se a gente tiver, né, disciplina com dinheiro, essas coisas, os nossos momentos bons serão muitos, Sim. ao invés de serem poucos. Sim, Né? com certeza. Queria deixar também meu Instagram, que é @Patrícia Ferraz Fotografia, para quem quiser me seguir, conhecer um pouco do meu trabalho. E daí de lá tem meus outros canais, tá bom? Perfeito. Eu também vou deixar, né, o meu Instagram também, é @João Moraes com I, Júnior, escrito inteiro, né? Júnior abreviado. Ah, tá. E esse mesmo, né, mesmo perfil é o mesmo perfil do LinkedIn também. João Moraes Júnior, tá? Então, sigam, né, a Patrícia Ferraz, me sigam também, né? E daqui a alguns dias também nós teremos outro podcast falando sobre outros aspectos de finanças, de ter uma vida plena financeiramente e de como nós podemos ser realmente felizes ao invés de tentar ser felizes com a felicidade dos outros. É isso aí. Obrigada, João. Tá?